Então, hoje quero falar de um novo começo. Quero falar de um começo perigoso. Ai, meu Deus. Ai, minha esposa já está. Então, eu acredito que Deus tem começado a refrescar e a preparar algo novo no nosso meio. Há ministérios na nossa comunidade que estão a ser revitalizados, ou estamos agora com este novo espaço a ter ganhar um novo propósito, uma nova direção para começar a trabalhar nestes mistérios. Acredito que estamos prestes a experimentar algo novo que Deus está prestes a fazer no nosso meio. E que Ele quer nos realmente levar a um novo patamar, a um novo virar de página. E não querendo alugar, como já disse muito na mensagem de hoje, vou-vos contar uma historiazinha que aconteceu comigo há uns dias atrás, quando estava a falar com o senhor. E este senhor, só para vos pôr dentro do contexto, eu não sei se ele é cristão ou não, acredito que ele crê em Deus, mas não sei como é que ele vê a vida como cristão. E não sei por isso se ele é cristão ou não. Mas este senhor virou-se para mim e perguntou-me: Ruben, se tu tivesse a possibilidade de manter a tua qualidade de vida como tu vives aqui hoje no Luxemburgo e pudesses viver e escolher entre viver em Portugal e viver no Luxemburgo, porquê Portugal? Porque eu sou português. Se calhar para alguns irmãos era viver em Angola, para outros era viver no Brasil, para outros seria, para alguns corajosos, viver num paraíso, como por exemplo nas Ilhas Seychelles, Fiji e outras tantas que podíamos estar aqui agora o resto do dia, mas não tem tempo para isso. E se a pergunta foi, se eu conseguisse manter a qualidade de vida que tenho aqui, escolher entre viver aqui no Luxemburgo e viver, no meu caso, que ele sugeriu foi Portugal, porque ele sabe que eu sou português, qual seria a tua escolha? E eu, neste dilema, já tinha uma resposta prontinha. Não estávamos num contexto cristão. É um senhor que é um empresário, que me vira para mim e pergunta, se tu pudesses guardar a tua qualidade de vida, aqui ou lá, como é que tu preferias? Essa eu sei de cor. Lá tem bom tempo. Qualidade de vida por qualidade de vida, se o trabalho está lá. Se a estabilidade financeira e profissional estão lá, nos dois casos, e consigo transportar toda a coisa boa que eu tenho aqui para lá, tenho lá família, tenho lá praia, tenho lá sol, as minhas origens até vêm de lá. A minha resposta foi, eu preferia Portugal. Porquê que a minha resposta foi eu preferia Portugal? Porque estávamos num contexto e eu percebia que aquela pessoa me estava a perguntar. Que foi exatamente o que ele me perguntou. Se eu pudesse manter as minhas condições todas de vida hoje, se eu preferia viver aqui ou lá. A pergunta dele foi muito simples. E segundo o que ele gostava de ouvir, que era a comparação entre os dois países, e sobre aquilo que me toca mais, obviamente, por causa das minhas origens, o que toca mais é Portugal. Mas se ele fosse cristão, a minha resposta já era diferente. Porquê que era diferente? Não continua a ser Portugal que me toca mais no coração. Não continua a ser aquele desejo do bom tempo, que aqui infelizmente não temos tido muito. Não costuma ser aquele desejozinho de ter a praia perto, aquele cheirinho da maresia, nem que seja, mesmo num dia de mau tempo, ir para a praia e estar a sol e ouvir as ondas. Isso não sabe bem? Há pessoas aqui que têm falta disso. E sentem falta disso. Eu sinto falta disso. Mas se tivesse sido um homem cristão a perguntar-me isto, se eu soubesse que ele era cristão, a minha resposta teria sido diferente. Porquê? Porque eu sei que estou aqui, não é por causa do sol, não é por causa das ondas, não é por causa daquele cheirinho de maresia, não é por causa do bom tempo, eu estou aqui com um propósito. E isso faz com que a minha resposta fosse diferente. A minha resposta seria diferente em função da pessoa que tenho à minha frente. A pessoa que está mesmo aqui a falar comigo. A minha resposta variaria em função do interlocutor que eu tenho à minha frente. E é sobre isso que eu vou falar hoje. Porque quando sabemos por convicção que estamos num lugar onde Deus nos levou, a nossa reação perante as coisas muda. Porque sabemos que estamos empenhados, estamos comissionados para estar a fazer alguma coisa num certo lugar. E hoje nós estamos aqui num país estrangeiro para a maior parte de nós. Até acho que nesta manhã não há aqui nenhum luxemburguês entre nós, a não ser que tenha sido naturalizado. As nossas origens não são estas. Nenhum de nós pode dizer, este é o meu país de nascença. Mas podemos dizer, este é o meu país porque foi aqui que Deus me colocou. Então, nós estamos convictos que estamos aqui porque foi Deus que nos trouxe até aqui. Deus nos conduziu até aqui. E sabem, há muitas formas de ser conduzido. Como é que sabes isso? É fácil. Olha-se para a estrada lá fora, a gente vê um holandês a conduzir, vê um francês a conduzir, vê um belga a conduzir e vê um alemão. Conduzem todos de forma diferente. E uns menos bem que outros. Mas pronto, isso não interessa para a mensagem de hoje. Mas há muitas formas de sermos conduzidos. E uns de nós, se calhar, até fomos conduzidos assim de rompante, quase que empurrados e chegámos aqui, quase que caímos aqui de paraquedas.
E outros de nós, se calhar Deus até nos trouxe de uma forma, foi preparando o caminho, de uma forma mais suave, mais doce, uma transição suave. Uns quase que sentimos que fomos forçados a vir para cá por causa de uma aflição numa área ou noutra. E outros, simplesmente Deus foi preparando o caminho para que de uma forma suave viéssemos cá parar. Certo? Isto fala um bocadinho a todos nós. Mas independentemente da forma como fomos conduzidos a este lugar que se chama Luxemburgo, nós fazemos parte do plano de Deus para esta nação e para esta geração. Não é por acaso que nós nascemos na geração que estamos e estamos no país onde estamos. Nós temos dons e capacidades que Deus colocou em nós para este momento e para este lugar. Então sabem que a maior parte de nós tem muitas vezes medo de pedir a Deus. Medo de pedir a Deus. Mas eu tenho medo de pedir a Deus. Calma. Temos medo de pedir a Deus por direção. Eu não tenho medo de pedir a Deus por direção. Deus, o que é que tu queres que eu faça? Temos medo de pedir, se calhar não, mas medo da resposta. Porque Deus pode-se virar para nós e dizer de um momento para o outro: Ruben, amanhã faz as tuas malas e vai fazer trabalho missionário para uma tribo em África. Aonde? Muda de canal, eu não estou a ouvir bem. Certo? Uma tribo em África. Então vou dar aqui uns exemplozinhos para os homens. Os homens irão pensar: oh Deus, mas lá tem Sport TV? Ou então, qual é que vai ser o meu salário? Ou melhor ainda, e a minha casa, hein? Perto da praia? E as senhoras riram-se há bocadinho. Mas agora vamos dar aqui um exemplo para as senhoras. Senhoras, oh Deus, eu vou, mas quantos roupares é que há lá em casa? Pior ainda, Deus, mas para uma tribo em África eu vou dar cabo dos meus saltos, dos sapatos todos. Pior ainda, onde é que fica o centro comercial mais próximo? Então, nós temos ou não temos um bocado de receio das respostas? Certo? A verdade é que o mais provável é que Deus nos guie, quando nós oramos nesse sentido, Deus nos guie a nós sermos influência, sal e luz na terra, mas não, antes dele nos mandar para uma aldeiazinha, uma tribo em África, é bem provável que ele nos envie em primeiro lugar para nós termos influência no nosso local de trabalho, sermos influência na nossa casa, sermos influência no nosso prédio, com a nossa vizinhança. Antes de sermos comissionados para ir para a África, se calhar Deus está-nos a comissionar para nós sermos fiéis no lugar onde estamos. Porque à medida que formos fiéis no pouco, Ele vai nos colocar sobre o... Então, não tenha medo de pedir direção a Deus. Onde é que Deus quer levá-lo? O que é que Deus quer que você faça? E esta manhã vamos falar um bocadinho disso. Vamos nós dizer a Deus: Deus, envia-me a mim. Porque muitas vezes quando oramos, pedimos a Deus que nos ajude no que diz respeito a coisas que dizem de respeito a nós. Como por exemplo, Deus, obrigado porque isto e aquilo. E depois vem a parte do Deus, ajuda a minha avó. Deus, dá-me um emprego novo. Deus, arranja a pessoa certa para mim, a mulher certa, o homem certo para mim. Certo? E a grande parte das nossas orações acaba a ser: Deus dá-me, Deus quer, Deus traz, Deus abre, Deus... Mim. Isso está errado? Não está errado. Mas nós temos que, para além do mim, também virar-nos para Deus e dizer: Deus, o que é que eu posso fazer por ti? O que é que eu posso fazer por ti? Deus já preparou tudo para nós. Já nos abençoou em todas as coisas. Temos nele todas as coisas. E o que é que nós estamos a fazer por Deus? E nesta manhã eu vou falar sobre isso. O que é que nós podemos fazer por Deus? Deus, o que é que eu posso fazer por ti? Então, não fazendo mais que um tipo de oração, podemos dizer-nos, não mais este Deus dá, nós podemos começar a orar, dizer: Deus guia-me de diversas formas. Deus guia-me a ser obediente. Deus guia-me, e isto pode acontecer que Deus pode até levar-nos para uma cidade diferente. Deus pode nos guiar de tal forma que Ele nos leva a um novo lugar. Deus até pode revelar uma chamada na nossa vida que nós não sabíamos que tínhamos. Deus pode ainda, numa altura em que nós pensávamos que íamos para uma nova estação, para um sítio novo, para um lugar novo, íamos sair de onde estávamos, Deus até pode dizer: fica aí mais um bocadinho. Aguarda aí. Mas eu estava tão certo que... Fica aí. Vamos ouvir a Deus.
Então, pela Bíblia, podemos ver como Deus chamou, vou dar aqui 3 exemplos, Deus chamou várias pessoas ao longo destes anos todos, e pela Bíblia vamos ver a reação que cada uma delas teve em relação a esta situação. Em que Deus estava a chamá-los, a dizer para eles irem a algum lugar. Então Deus chama aqueles que o conhecem para fazer algo que Ele quer ver feito. Então vamos ver estas 3 pessoas, estes 3 tipos de chamada. E há diferentes tipos de respostas possíveis. Quando vocês chamam o vosso filho, tal, anda cá. Pode haver já vou. Pode haver silêncio, como quem quer deixar passar a coisa. Pode dizer sim pai, sim mãe, estou aqui. Pode haver o que é que foi desta vez? Não é? Há tantas respostas possíveis. E a Bíblia, mesmo com Deus, nós vamos ver aqui 3 respostas diferentes. E então, esta manhã, quero-vos então falar desta oração perigosa. E vamos aqui ver. A primeira resposta que encontramos foi a de Jonas. A resposta de Jonas, vamos encontrá-la em Jonas 1, de 1 a 3, diz: aqui estou eu, Deus, mas eu não vou. Então, onde é que isto está? Veio a palavra do Senhor a Jonas, filho de Amitai, dizendo: levanta-te, vai à grande cidade de Nínive e clama contra ela, porque a sua malícia subiu até à minha presença. Porém, Jonas se levantou para fugir da presença do Senhor. Então ele está aqui a dizer: aqui estou eu, Deus, mas eu não vou. O que é que ele fez? Deu à soleta. Dá corda aos sapatos. O quê? Para ali? Eu não vou. Aqui estou eu, Deus, mas eu não vou. Uma resposta. Alguns de nós não temos a coragem de responder assim aos nossos pais. Jonas teve coragem de responder assim a Deus. Mas gerações atrás, se a gente respondesse aos nossos pais: aqui estou eu, papá, aqui estou eu, mamãe, mas eu não vou, a seguir ouvia-se um barulho: tchá! Estou aqui, onde é que queres que eu vá? Assim com o olho meio inchado. Mas Jonas respondeu a Deus: aqui estou eu, Deus. Eu não vou. Já houve alguém que teve a experiência semelhante a esta, em que se sentiu comovido a fazer alguma coisa no dia a dia, que era suposto abordar alguém, ou ter ajudado alguém, e de repente teve uma reação como esta, dizer: aqui estou eu, Deus. E Deus dá a instrução, Deus dá a direção, e já, aqui estou eu, Deus, mas eu não vou, eu não faço. Não contes comigo para isso. Quantas vezes não fomos nós já tocados para abordar alguém, em que Deus diz: fala àquela pessoa, ou ora para aquela pessoa, ou às vezes só à distância, intercede pelaquela pessoa, e nós ouvimos e fazemos ouvidos mucos. Como se não fosse nada, não é nada connosco. E Deus falou connosco. É esta a atitude. Dizer: aqui estou eu, Deus, mas eu não vou. Segunda atitude: Moisés. Moisés teve uma resposta diferente. Vamos ver agora em Êxodo 3, de 10 e 11, capítulo 3, versículo 10 e 11. A resposta de Moisés foi: aqui estou eu, Deus, mas envia outro. Então, diz aqui: vem agora, pois, eu te enviarei a Faraó para que o tires o meu povo, os filhos de Israel, do Egito. Então Moisés disse: Deus, quem sou eu para que vá a Faraó e tire do Egito os filhos de Israel? Isto até era algo que Moisés queria que acontecesse. Moisés fazia parte daquele povo. Ele sabia que aquele povo ia ser liberto. Eles sabiam que o Messias vinha aí, que o Salvador que iria tirar o povo da escravidão, e estava a chegar alguém, Deus vai levantar alguém para nos tirar da escravidão. E Deus diz: Moisés, vai a Faraó, tu-te utilizar a ti. Qual foi a resposta dele? Aqui estou eu, Deus. Envia outro. Envia outra pessoa. Quem sou eu que vá a Faraó, diz ele, e tire os filhos de Israel do Egito? A sua atitude não foi: sim, eu vou. A sua atitude foi: eu não sou bom o suficiente. Eu não sou a pessoa com as qualificações certas. Eu não sou a pessoa que está mais disponível, que tem tempo para isso neste momento. Deus envia o outro. Eu não. Eu não estou qualificado para isso. Eu não tenho tempo para isso. Aqui estou eu, Deus,
envia outra pessoa. Jonas disse, aqui estou eu, Deus, mas eu não vou. Moisés disse, aqui estou eu, Deus, mas envia outro. Mas nesta manhã vamos falar de um exemplo. Terceira resposta, que foi a de Isaías. Uma oração bastante perigosa, e esta oração que eu gostava que orássemos hoje, diz, depois disto, ouvindo a voz do Senhor, que dizia, a quem enviarei, a quem há de ir por nós, então disse eu, eis-me aqui, envia-me a mim, disse o profeta. Eis-me aqui, envia-me a mim. Ele não disse, antes de irmos ao detalhe do que é que ele disse, ele não disse para onde é que me envias, ele não disse o clima lá é agradável, ele não disse também qual é o custo do nível de vida naquele país, para onde é que tu me vais mandar. Ele não perguntou qual é que é o meu salário, qual é o bónus ao final do ano. Ele não perguntou ainda, indo então para esse sítio, quantos dias de férias é que eu vou ter direito? Primeira reação de Isaías foi, eis-me aqui, envia-me a mim. Aqui estou eu, Deus, envia-me a mim. Esta sim é uma oração perigosa. Quando nós buscamos a face de Deus e respondemos, aqui estou eu, Deus, envia-me a mim. Então gostava de vos encorajar a quando acordarem de manhã, diariamente, fazerem esta oração. Aqui estou eu, Deus, envia-me a mim. Algo do género que poderão orar. Até escrevi aqui. Deus, eu dou-te a minha mente. Deus, dou-te a minha boca. Deus, eu dou-te os meus olhos. Deus, guia-me a fazer o que tu queres que eu faça. Guia-me a dizer o que tu queres que eu diga. Eu posso apenas, durante este dia, ouvir e ver a tua verdade. E que tenha sabedoria para rejeitar tudo o que é contrário que vem até mim. Estas são as minhas mãos, estes são os meus pés. Estão aqui para ser usados por ti. Guia-me a mim, Deus. Este corpo, eu, está aqui para servir a ti, Senhor, para edificar o teu reino. Ajuda-me a fazer aquilo que tu queres que eu faça. Em resumo, tudo isto se resume em, como Isaías disse, eis-me aqui, envia-me a mim. Então gostava de vos desafiar, de vos motivar, de vos encorajar nesta manhã a fazer uma oração semelhante. Aqui estou eu disponível. Tens permissão para me interromper, Deus? É uma oração de disponibilidade. Queres que eu vá a um lugar? Eu vou. Se tu queres que eu fique num lugar, eu fico. Se queres que te diga alguma coisa a alguém com quem ir falar, eu vou, eu falo. Envia-me. Se queres que eu apenas fique em silêncio e que ore, eu vou ficar em silêncio e vou orar. Se queres que dê alguma coisa a alguém, eu vou lá e vou semear essa coisa em alguém. Se queres que eu dê do meu tempo para alguém, eu vou tirar do meu tempo para semear na vida de alguém. Tu precisas que eu faça? Eu faço. Deus, estou aqui. Eis-me aqui. Envia-me a mim. E isto fala de disponibilidade. Estamos disponíveis para ser servos de Deus. Então, como é que chegamos a este ponto de entrega? Como é que é possível chegar aqui? É só fazer uma oração de manhã? Sim, é basicamente só fazer uma oração de manhã. Mas Isaías chegou a este ponto de entrega porque passaram-se aqui alguns pontos interessantes. E eu vou ler 3 pontos interessantes sobre este crescer de Isaías até chegar ao ponto em que houve este momento de entrega. Então, se formos a ver o capítulo inteiro de Isaías 6, vemos aí do início do versículo 1 até o versículo 8, e eu vou ler estas partes aqui assim, diz que é necessário uma experiência genuína da presença com Deus. E onde é que vemos isso? Logo no versículo 1. No ano em que morreu o rei Uzias, eu vi também ao Senhor, assentado sobre um alto e sublime trono, e a cauda do seu manto enchia o templo. Então, a primeira coisa foi que o profeta Isaías estava na presença de Deus. O que acontece na presença de Deus? Se continuarmos a ler, ele relata que ouviu os anjos e os serafins a cantar e a louvar e exaltar a Deus. Então, uma das razões pelas quais podemos não estar disponíveis para sermos guiados por Deus é porque recentemente não temos tido a experiência de estar na sua presença. Quando nos afastamos da sua presença, deixamos de estar disponíveis para ouvir a sua voz, reconhecer a sua voz e ser enviados. Deixamos de estar sensíveis e deixamos de estar disponíveis para dizer, Deus usa-me a mim. Então, se há aqui alguém nesta manhã que nunca sentiu a presença de Deus, desta maneira,
na sua vida, fique sabendo que não só isso pode acontecer já, hoje, mas isso é desejo de Deus para que isso aconteça na vossa vida. Deus deseja dar-se a conhecer. Deus deseja relacionar-se connosco. Mas eu não conheço Deus assim, como a gente diz em português, uma relação mano a mano. Eu não conheço um Deus numa relação tu lá, tu cá. Faz mal. Abre a tua boca, fala com Deus. Deus responde de imediato. Deus ouve de imediato. Deus está ansiando que nós falemos com Ele, para Ele poder falar connosco. E esta relação só se desenvolve assim. Este tipo de coisas acontece em qualquer lugar. Dei aqui um exemplo que até pode acontecer no carro, quando vamos ouvir música. Podemos estar neste momento numa viagem de trânsito, no para-arranca, eventualmente a ficar um bocado furiosos com o senhor que passou à nossa frente. Vê-se mesmo que é holandês. Por causa da condução, certo? Estamos ainda... Que nos cortam assim à frente e a gente se calhar começa a pensar coisas menos cristãs e pensamos, oi Deus, por estar a dar aquela música e glória a Deus, aleluia, eu não temo quando me fizer. Se eu não fosse cristão... Não é? Mas estamos com aquela música de fundo, começamos a louvar a Deus e Deus, a presença de Deus entra no carro. Ele já lá estava no carro, mas de repente a sua presença é notória. E naquele momento nós temos uma relação com Deus, um relacionamento em que nós podemos, com toda a liberdade, toda a legitimidade, falar com Deus. A sua presença está ali, mesmo no momento em que há alguém que nos corta no trânsito. Outro exemplo, estamos à noite a pôr o nosso pequerrucho na cama e estamos com ele a fazer oração à noite. Como a gente faz lá em casa, obrigado Deus. E estamos a fazer o obrigado Deus e de repente a presença de Deus é algo notório naquele lugar. Nós dizemos, uau, obrigado Deus por tu estás aqui no nosso meio. Pode ser em coisas tão simples, tão simples. Viagem de carro, uma musicazinha a tocar. Em casa com o nosso filho, a pô-lo na cama à noite a orar. Deus manifesta-se em qualquer momento. Preciso para isso que nós busquemos. Deus está ansiante em relacionamento connosco. Segundo ponto, é necessário um reconhecimento genuíno da nossa origem pecaminosa. Então, o primeiro ponto, só para relembrar, é necessário uma experiência genuína da presença com Deus, mas no segundo ponto é necessário um relacionamento genuíno da nossa origem, no reconhecimento, peço desculpa, genuíno da nossa origem pecaminosa. Como assim? Não é por acaso que a maior parte das pessoas pensa da seguinte maneira. Aquele senhor ali, ele é boa pessoa. Esta senhora aqui também é boa pessoa. Aquela senhora lá ao fundo também é boa pessoa. Nós somos todos boas pessoas. É o maior erro da comunidade lá fora, das pessoas lá fora deste mundo. Pensarem que toda a gente é boa pessoa. As pessoas não são boas pessoas. As pessoas são todas más pessoas. Pus aqui isto para não me escrever de todos os adjetivos qualificativos das menos boas pessoas que temos neste mundo. As pessoas são horríveis. As pessoas são patéticas. As pessoas são egoístas, são maléficas e metem nojo aos olhos de Deus. Já agora, bem-vindo à Comunidade Cristã Restauração. É um prazer estar aqui semanalmente a fazer-vos sentir bem. Mas sabem que mais? Isso não é só para as pessoas lá fora. Nós também somos assim. Ou também éramos assim. Se não fosse Jesus, se não fosse o seu amor, se não fosse o seu sacrifício na cruz, nós ainda éramos assim. Nós não valemos nada. Nós não somos melhores que as outras pessoas lá fora. Diferença? Nós aceitamos Jesus. Esta igreja não é uma igreja de pessoas perfeitas. Esta igreja não é uma igreja perfeita. Mas estamos a caminhar para ser usados por Deus. Para chegar cada vez mais à imagem do Pai. Porque é para isso que Ele nos chama. E é por isso que nós temos relacionamento com Deus. Alguém aqui sabe quando a gente tem um amigo e aquele amigo tem aquelas expressões e aquela maneira de agir. E se a gente passa muito tempo com um amigo, há certas expressões e certas maneiras de agir que começam a ficar parecidas. Isso fala de proximidade. Fala de intimidade. Fala de passar tempo com. Com quem é que nós andamos a passar tempo? Com quem é que tu andas a passar tempo nesta manhã? Estamos a ficar parecidos com quem?
Então, a nossa origem é mau. É uma origem má. Nós somos pecadores. Somos desprezíveis aos olhos de Deus. E foi neste momento que Isaías viu quão santo Deus era e quão mau ele era. Foi nesse momento que ele se apercebeu que ele não era justo. Foi nesse momento que ele tomou conhecimento genuíno da sua origem pecaminosa. Vamos ver no versículo 5. Diz então disse eu, ai de mim, estou perdido. Isaías disse, ai de mim, estou perdido. Foi neste momento que ele se apercebeu, eu não valho nada. Deus é tão santo. Eu não valho nada. Estou feito ao bife. Em linguagem de cozinheiro. Aqui estou eu, Deus. Sou teu. Envia-me a mim. Isto fala-nos de chegarmos a um lugar de entrega completa. Para isto é necessária esta experiência genuína na presença de Deus. É necessária uma consciência genuína da nossa origem, que é uma origem pecaminosa. É necessário, em terceiro lugar, uma compreensão genuína da graça de Deus. Vamos recapitular. Primeiro ponto, uma experiência genuína na presença de Deus. Segundo ponto, um reconhecimento genuíno da nossa origem pecaminosa. E um terceiro ponto, uma compreensão genuína da graça de Deus na nossa vida. Quando nos apercebemos quão grandiosa é a sua graça, isso leva-nos a um lugar de rendição completa. Conhecendo nós de onde é que a gente veio e para onde Jesus nos trouxe, a nossa única resposta possível é sim, Deus. Sim, Deus. Sim a quê? A tudo. É como se nós assinássemos um contrato em branco. Está aqui um contrato. Está a vossa assinatura por baixo. E dizer, Deus, preenche agora o que tu quiseres. A minha resposta é sim. Sim, Deus. É para quê? Sim. Antes de até perguntares para que é, sim. Esta é uma oração perigosa. Estamos nós disponíveis para Deus assim? Estamos nós dispostos a pedir a Deus a cada manhã, guia-me, usa-me, guia os meus pés, guia as minhas mãos, que estes olhos possam ver as tuas maravilhas, Senhor. Usa os meus olhos, os meus ouvidos, a minha boca, usa-me a mim, Senhor. Que eu possa falar, que eu possa dizer, que eu possa ir, que eu possa fazer aquilo que tu queres, Senhor. Guia-me. Diz assim no versículo 6, porém os serafins, um dos serafins voou perante mim, trazendo na sua mão uma brasa viva, que tirara com uma tenaz do altar. Com a brasa tocou na minha boca e disse, eis que isto tocou os teus lábios. E reparem só que é aqui que entra a graça. E a tua iniquidade foi tirada e expiado o teu pecado. Naquele momento, Isaías que se apercebeu que eu não valho nada. Naquele momento, eu disse, se não fosse Deus, se não fosse Deus, como é que eu posso ter outra resposta senão, sim, Deus, eis-me aqui. Se não fosse Deus. Vejam só o que aconteceu aqui. Ele viu a presença de Deus. Ele apercebeu-se, estou arruinado. Ele próprio disse, sou um homem de lábios impuros. E apenas com um toque da bondade de Deus, os seus pecados foram todos removidos, todos perdoados. O que é que a Bíblia nos diz? Foram lançados no fundo do mar. E nem o próprio Deus se lembra mais. Deus anda esquecido? Anda. Deus anda muito esquecido. Mas só para aquilo que Ele quer. Porque quando Deus remove, quando Jesus pagou o preço, quando nós ouvimos uma voz dizer, não te esqueças o que fizeste a semana passada, não te esqueças o que fizeste ontem, olha que tu há 3 anos fizeste não sei o quê, essa voz não vem de Deus. A voz da acusação não é de Deus. Por Deus, nós somos justos. Por Deus, nós estamos perdoados. Por Deus, nós temos direito a todas as coisas. Por causa de Deus, por causa de Jesus. Porque Deus enviou o seu Filho Jesus. Imaginem os vossos lábios mentirosos perdoados. Imaginem a vossa mentalidade e atitude de luxúria perdoada. Imaginem a vossa mentalidade egoísta perdoada. Imaginem as vossas explosões da raiva que de repente veio parte disto tudo. Perdoados. Às vezes
há explosões que são justificadas. Se calhar até havia razão para. Podem ser explicadas, mas justificadas? Não. Ainda assim Deus perdoa tudo. Cada pecado secreto que alguma vez tínhamos cometido, daqueles que até só Deus conhece, imagine isso, perdoado. Perdoado de tal maneira como se nunca tivesse acontecido. E é nesse momento, quando confessamos os nossos pecados a Deus, Ele é fiel, Ele é justo para nos perdoar e limpar de toda a iniquidade. Então é neste momento, quando compreendemos a graça de Deus, que isto transforma tudo. Da mesma maneira como a brasa saiu do altar e tocou na boca, nos lábios, e removeram toda a sua culpa, o sangue de Jesus limpa e purifica o nosso pecado. É nesse momento em que nos apercebemos que nós não temos nada para oferecer a Deus, porque Jesus já ofereceu tudo o que havia para oferecer. Não há nada que nós tenhamos, que nós possamos oferecer a Deus, que Ele não tenha já. Não há nada que nós tenhamos que Deus não tenha oferecido através de Jesus. E é neste momento que nos apercebemos que se nós não temos nada para oferecer, então a nossa única resposta possível é: eis-me aqui, Deus, envia-me a mim. Sentimos a presença de Deus quando temos consciência da nossa origem pecaminosa e em seguida experimentamos a sua graça imerecida. É algo que é sem igual e que só pode vir através de Deus, através de Jesus Cristo. E a nossa única resposta, como falámos há bocadinho, é sim a tudo. Nesse momento, a nossa atitude passa a ser: sim, Deus, estou aqui, envia-me a mim. Não é mais a minha vida, não é mais os meus desejos, não é mais é: Deus, estou disponível. Esta sim é uma oração perigosa. Esta não é mais uma oração do género: se tiver que ser, eu até posso fazer essa oração, mas só se tiver que ser. Não, é algo mais em que eu tenho o prazer de poder fazer esta oração. Este é algo que eu tenho o prazer, é a gratidão, é o orgulho de eu posso, eu sou digno por causa de Jesus, eu posso. Sou dos poucos que pode bater no peito e dizer: eu posso fazer esta oração por causa que o meu pai pagou o preço. Enviou o seu filho. E eu posso estar aqui hoje. Eu tenho o direito de fazer esta oração. Há pessoas que gostavam muito de poder fazer esta oração e não podem. Ele vai fazer pessoas cruzarem-se pelo nosso caminho porque elas precisam de encorajamento. Elas precisam de encontrar Jesus. Ele vai enviar-nos a pessoas com necessidades e eu vou ter exatamente o que elas precisam. Porque Deus não vai enviar pessoas que eu não tenho nada para lhes dar. Deus não vai enviar pessoas a mim que Ele sabe que eu sou a solução para elas. Portanto, se alguma vez sentimos alguma coisa de dirigir numa área ou dirigir noutra área, não se preocupe com a área que está a ser dirigido, porque Deus não vai enviar pessoas ao seu caminho que você não esteja já capacitado para suprir a necessidade dessa área. Então isto não é eu tenho que servir a Deus. Não, isto é eu tenho um orgulho, tenho o prazer de poder servir a Deus. Amém? E outra coisa engraçada é que isto não é uma decisão de eu lembro-me de uma só vez, em 2003, lá alguns em setembro, eu uma vez disse: Deus, se tu quiseres, usa-me a mim. Isto não é uma oração de uma só vez. Isto é uma oração diária. Não, mas eu naquele dia disse: Deus, tudo o que eu tenho, tudo o que eu possuo, Deus, a minha vida é para ti. Quando chega a manhã daquele dia, no dia a seguir, começa um dia novo e é uma oração diária, é uma dedicação diária. A Bíblia diz que há uma parte carnal em nós, e essa parte não é a pele, mas sim os nossos desejos egoístas. Há um lado também espiritual em nós. E essa parte espiritual está constantemente em conflito com a nossa carne. A carne deseja fazer tudo o que tu queres. É a parte do eu estou aqui, mas eu não vou. É a parte do eu estou aqui, mas envia outro. E a parte espiritual quer dizer eu estou aqui, envia-me a mim. E como aprendemos,
devemos morrer diariamente para a carne e viver para o Espírito. E vem uma pergunta muito complicada, mas como é que eu faço isso? Como é que eu consigo diariamente morrer para a carne e viver para o Espírito? É simples. Aquilo que alimentamos vive, aquilo que nós não alimentamos morre. Hã? Aquilo que nós alimentamos continua a crescer, aquilo que nós não alimentamos acaba por morrer. Então, se nós temos uma mentalidade de eu, mim, o meu bem-estar, o meu estado, eu. Sim, Deus, estou aqui, mas envia outro. Sim, Deus, estou aqui, mas eu não vou. Então, isso é eu. Nós perdemos a salvação por causa disso? Não. Ninguém perde a salvação por causa disso. Vamos todos para o céu. Porque nós somos filhos de Deus. Somos todos filhos de Deus. Mas estamos nós todos disponíveis para fazer a vontade de Deus aqui na Terra. Estamos nós disponíveis para ser guiados por Deus, fazer aquilo que Ele nos comissiona a fazer. Não perdemos a salvação por causa disso. Ninguém aqui que eu saiba tenha... Já ia dizer que ninguém que eu saiba tenha matado um filho ou uma filha por desobediência. Se calhar até, infelizmente, já houve casos desses na história da humanidade. Mas... um pai em perfeito juízo, uma mãe em perfeito juízo não faz isso. Os filhos podem desobedecer, podem fazer 1001 coisas, até podem deixar os pais ficar mal vistos. Porque um pai ama. Porque uma mãe ama. Não perdem a salvação. O nosso pai não vai fazer perder a salvação por causa disso. Mas o que é que Ele espera de nós? Obediência. Disponibilidade. E sabe uma coisa? Deus fala. Deus ainda hoje fala. Deus só está à espera que nós estejamos à escuta. Se nós começamos a perceber que estamos disponíveis para Ele e começamos a pedir para Ele nos usar mais, Deus vai começar a usar-nos mais. Vamos começar a usar mais, e mais, e mais, e mais, em áreas que nem sequer tão pouco pensámos ser possíveis. Porquê? Porque estamos a ser fiéis no pouco e Deus, à medida que vai utilizando no pouco, vai começar a utilizar no muito. Mas só pode utilizar no muito a quem é fiel no pouco. Nós olhamos para aquelas pessoas, mas Deus usa aquela pessoa de uma forma incrível. É. Porque aquela pessoa está disponível de uma forma incrível. Mas Deus nunca me usou a mim assim. É, porque se calhar Deus, quando disse no outro dia para dar €1 àquela pessoa no passeio, porque a pessoa estava a mendigar, mas se calhar é um toxicodependente. E se Deus diz, quem somos nós para julgar se é um toxicodependente ou não? Mas ele se vai usar o dinheiro, sabe-se lá onde. E não é Deus que é o dono de tudo. Se Deus diz para dar €1, nós vamos ser fiéis. Se Deus diz para dar €10, nós vamos ser fiéis. O que é que acontece quando Deus disser que é para dar €100? Só porque Ele é um toxicodependente. Se é Deus a dizer... Difícil, não é? É por isto que o apóstolo Paulo diz, diariamente eu morro. Isto não quer dizer que ele está a morrer todos os dias. Não, nada disso. Isto quer dizer que ele morre diariamente na carne. Mas ele diz que morre diariamente para que Cristo viva através dele. Acho que a malta gostou do... Ainda bem que não tinha aqui uma faca, senão dava um exemplo muito visual. Mas é isso, nós diariamente morremos para nós. É por isso que Paulo diz isto. Porque ele busca que seja Deus a viver em mim, então ele morre para ele diariamente. Mas que Cristo vive em mim. Diariamente ele diz que tenta fazer aquilo que é a direção de Deus. Não faz aquilo que quer, faz aquilo que Deus o comissiona para fazer. O apóstolo Paulo estava muito disponível. O apóstolo Paulo tinha esta atitude. Deus, estou aqui, envia-me a mim. É neste momento em que nós crescemos e que experimentamos a presença de Deus que a nossa resposta passa a ser sim. Ainda Deus não disse nada e a resposta já é sim. Ouvi um testemunho de um pastor que contou uma situação, não sei se passou com ele, se foi com outra pessoa, em que numa igreja, mais ou menos como a nossa, a disposição da igreja dele não era como a nossa, mas a nossa tem essa disposição, em que a porta de entrada é a porta de saída. O que é que acontecia? Ele conta o caso de um pastor
que no final dos cultos se punham lá atrás, como é às vezes, antigamente era normal, nós, na nossa comunidade, nós não fazemos isso por acaso, não sei se era muito tradição na altura ou não, mas o pastor punha-se lá atrás à saída e punha-se a cumprimentar os irmãozinhos, paz do Senhor, boa semana, Deus abençoe. Os irmãos, pastor, boa mensagem, e assim é que é. Então, as pessoas a cumprimentar o pastor, desejavam boa semana ao pastor, e passava, naquela semana, um jovenzinho que lá frequentava a igreja, e de um momento para o outro, pastor, boa mensagem, gostei muito de estar aqui consigo esta semana, e já agora a minha resposta é sim. Pastor, sim, aqui é. Pastor, é sim. Quando o pastor precisar, é sim. Ok. Está bem. Boa semana, boa semana. Próximo. Na semana seguinte, lá vinha o pastor a cumprimentar todos os irmãos à saída lá na porta lá atrás, cumprimentar os irmãos, boa semana, paz do Senhor, Deus abençoe, semana abençoada para vocês. E vinha lá o tal jovem, pastor, para mim, glória a Deus, continua a ser, sim. Mas sim, está bem. Boa semana, Deus abençoe. Próximo. Terceira semana seguida, cumprimentar os irmãos todos, lá veio outra vez o jovem, pastor, sim. Pastor, o que é que se passa aqui, quer dizer? Sim, tá, pá. Olha, vamos beber um cafezinho, vamos falar disso. Está bem, pastor. Combinaram, lá foram beber um café e o rapaz lá foi embora naquele culto. O pastor continuou a cumprimentar as pessoas todas. Foram beber um café e o rapaz teve a explicar. Desde que eu comecei a desenvolver uma relação mais profunda com Deus, eu aprendi que a única resposta possível para Deus é sim. Deus não diz o que é que eu vou fazer, mas antes de Ele dizer o que é que eu vou fazer, a resposta é sim. Deus, eu estou aqui. Sim. Sim. Vamos. Sim. Deus, é preciso ir limpar a igreja? Sim. É preciso ir lá fora limpar o estacionamento todo? Sim. Deus, é preciso estacionar um carro? Sim. Deus, é preciso construir uma casa? Sim. Deus, é preciso ir ali com alguém? Sim. Aquele rapaz estava disponível. Porquê? Porque ele teve conhecimento, como há bocado vimos em Isaías. Quando eu estou na presença de Deus e eu reconheço Deus, eu desenvolvo um relacionamento com Ele, só há uma resposta possível. Essa resposta é sim. E esta sim é uma oração perigosa. Deus, eis-me aqui, usa-me a mim. Usa-me a mim. E nesta manhã vou pedir que se calhar ponhamos uma música de fundo e podemos orar, cada um com nós, com Deus. Mas podemos orar algo do género para que Deus realmente tenha um encontro real connosco. Se nós ainda não tivermos, que Ele possa já tê-lo hoje mesmo. Hoje mesmo. De tal maneira que as nossas vidas comecem a ser transformadas. E podemos dizer algo como o género: te pedimos, Pai, que Tu nos tornes conscientes da nossa origem pecaminosa. Mas que nós sintamos não envergonhados, não culpados por causa disso, mas que isso nos guie ao Teu Filho Jesus, para que experimentemos o Teu amor e a Tua graça através dele. E quando somos transformados neste mundo, oro para que tenhamos a coragem de orar desta maneira: sim, Pai. Sim, Deus. Estou aqui. Envia-me a mim.